aí voltamos para a política. Após quase 20 anos, o ex-ministro José Dirceu voltou ao Congresso Nacional para uma sessão solene. Repórter Janaína Camelo, retornando aqui ao Jornal Jovem Pan, com os detalhes, claro. Dirceu pensa em voltar para a política? Pode ter sido essa uma primeira indicação? Olha só, Tiago, tem sido ventilada, a possibilidade de José Dirceu se lançar candidato a deputado federal em 2026. Mas fato é que ele tem voltado a fazer aparições públicas desde a campanha de Lula à presidência. E recentemente, só para a gente lembrar, no mês passado ele promoveu uma festa, uma super festa aqui em Brasília, numa área nobre aqui de Brasília, para comemorar os 78 anos de idade dele, que reuniu várias lideranças políticas, Além de ministros de Estado, parlamentares da base aliada, também políticos da oposição e até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, compareceu também a essa festa. Na sessão de hoje, no Senado, foi uma sessão solene aí em comemoração à democracia brasileira. E o José Dirceu, ele foi convidado pelo líder do Congresso, líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Inclusive, quando ele foi anunciado ali na sessão, ele foi muito aplaudido pelos presentes. E aí ele comentou aí sobre a volta dele, nessa fala dele na tribuna. Ele falou, ele discursou, fez um longo discurso ali na tribuna. Ele falou que foi uma volta 19 anos depois dele ter tido o mandato dele de deputado federal cassado. Isso em 2005, na Câmara dos Deputados, por envolvimento no esquema do mensalão. Vamos ouvir o que ele disse, Tiago. Desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela 3ª vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui. Tiago, o ex-presidente do PT, José Dirceu, que também, a gente lembra, ele também foi condenado na Operação Lava Jato. Nesse discurso, ele fez duras críticas ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, comentou também sobre as atribuições das Forças Armadas e falou aí sobre a democracia. A gente separou um outro trechinho sobre isso. Vamos ouvir. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. E aí, nesse discurso em defesa da democracia, ele citou alguns países, como, por exemplo, o Peru, o Equador, a Argentina e países também que estão em guerra como nações em situação de instabilidade. Tiago, é com você. Isso, Janaína Camelo trazendo as informações de Brasília. Até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, vendo José Dirceu da tribuna, é curioso porque isso traz um filme, a própria Janaína falava sobre o mensalão, as condenações na época da Lava Jato, e é bom lembrar que o presidente Lula nunca mais praticamente foi visto com ele. Como que a opinião pública deve receber essa volta dele ao Congresso Nacional, pontual, obviamente, mas já pensando numa possibilidade de eleição em 2026. Você sabe que a figura do José Dirceu no Congresso Nacional é um excelente convite a um exercício de coerência, Tiago? Porque quem vê e critica o José Dirceu no Congresso Nacional, será que criticaria se fosse o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, o partido com maior bancada no Congresso Nacional, que é presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro? Será que fariam a mesma crítica? Porque os dois foram condenados no mesmo processo. Os dois foram condenados na ação penal 470, que é o mensalão. E aí isso é um convite para coerência, porque se você critica o José Dirceu na mesma medida em que criticaria se fosse o Valdemar, de fato você passa no teste, na prova real, e você está no âmbito da coerência. Agora, se você critica um e não criticaria o outro, certamente isso, de alguma maneira, deve gerar uma reflexão se a nossa opinião não estaria contaminada pelo fato do José Dirceu ser um
aliado do ex-presidente Lula, ser um petista, e aí a crítica seria contaminada pela politização, pela polarização nos espectros da política. O José Dirceu, ele foi aliado de primeira hora do presidente Lula. Nos primeiros mandatos, ministro, chefe da Casa Civil, alguém que era o cara do bastidor, o cara que influenciava diretamente o presidente Lula e, claro, um dos grandes fundadores e líderes do Partido dos Trabalhadores que está no governo. A volta dele ao Congresso, depois de tantos anos, depois dele ter cumprido a pena, na verdade, deveria ser enxergada como mais um que, depois de ter sido condenado e de ter cumprido a pena, está no Congresso. Se você passar um pente fino nos 513 deputados, nos 81 senadores, certamente você vai encontrar muitas outras pessoas com condenações até mais graves do que a do José Dirceu.